isso de nós, porque isso está baseado na lei da causa e efeito. Não há trabalho de qualquer religião, não há promessa de qualquer clérigo, não há compromisso com nenhum médium que nos tirem dessas ações que nós perfizemos em uma determinada vida e cujo destino da vida presente nada mais é que o somatório dessas ações. Então não há outra forma de sermos felizes, a não ser nos espiritualizarmos. E essa espiritualidade vem através dos evangelhos. E pelo evangelhos explicados, compreendidos e traduzidos, não é? E desimbolizados pelo espiritismo. Bem, isso foi a aula passada. Ficou claro aí a situação dos espíritos, né? Que é o mundo primário, a natureza primária de tudo, e como natureza eles mentalizam, criam a matéria, né? Vão densificando a matéria, o pensamento, gradualmente esse pensamento vai ficando mais densificado, até que forma a primeira carga de energia material, que é uma substância, uma partícula elementar do átomo, que dura 1 trilionésimo de segundo e depois explode através de uma energia qualquer, né? Então aquelas 32 partículas, hoje nós conhecemos, elementares do átomo, que ainda formam os elétrons, que ainda formam os prótons, ou que formam os prótons, formam os nêutrons, formam os mesons, essas partículas, que ainda são tijolinhos, a um determinado momento elas ficam tão pequenas que na realidade condensam, é a condensação do pensamento que vem do alto. E Einstein viu isso no macrocosmo, de uma maneira geral, no grande mundo, quando escreveu que a energia é igual a matéria vezes a velocidade da luz elevada ao quadrado, em que energia e matéria são apenas polos da criação. Ora a matéria pode se tornar energia, ora essa energia pode se transformar em matéria. Isso os espíritos fazem da maneira deles. Por isso eles estão atuando sobre nós e nós também, pelo nosso pensamento, contra-reagimos sobre eles. A aula de hoje, que é uma aula muito bonita e apenas vai falar da forma e ubiquidade dos espíritos. Ubiquo, a gente vai ver isso, vem do latim ubique, se não me engano, que é estar em todo lado, em todos os estados ao mesmo tempo. É como se fosse onipresença. A forma dos espíritos e a onipresença dos espíritos. Vamos ver se é possível. Muito bem. A primeira pergunta que Allan Kardec faz, ele quer saber se os espíritos têm forma. Será que os espíritos têm forma? Uma forma determinada, limitada? Aí os espíritos respondem: aos vossos olhos, não. Aos nossos, de espírito, sim. Os espíritos, se quiserdes, são uma flama, um clarão, uma centelha. Preste atenção. Ele diz que os espíritos, aos olhos deles, esses espíritos, é como se fosse um facho de luz. Preste atenção. Mas essa alusão desse espírito é só para os espíritos superiores que ele está falando, que realmente são luminescentes, são espíritos de luz. Então ele está falando de um tipo de espírito, que é o espírito superior ou o espírito puro. Mas de qualquer forma ele declara isso. Bom, em realidade os espíritos, ao se apresentarem, tornam-se visíveis aos médios videntes. Então vi um espírito aqui, vi um espírito ali, né? Ao médios videntes, regra geral. Não pelo homem comum. Isso se dá por quê? Porque eles agregam uma camada de energia do mundo espiritual, a matéria, ou a energia matéria do mundo espiritual, a energia matéria do mundo físico. Eles agregam.
E essa agregação de dois tipos de energia, matéria, forma o que em torno dele? Uma nuvem energética. Estão entendendo? E essa nuvem energética é chamada perispírito. É alguma coisa temporária, que eles formam em torno de si. E como é que eles formam em torno de si? Eles conseguem agregar a matéria energia espiritual da matéria energia material, pelo pensamento e vontade deles. Quando eles pensam e têm vontade fixa, eles plasmam. Isso chama-se ideoplastia. Todo mundo vive falando nisso aí nas psicografias. Eles conseguem formar essa imagem no mundo espiritual através do pensamento dele, e quando entra essa imagem e interpenetra essa força com o mundo material, eles formam o perispírito. Aí, Frei Luiz vai se apresentar para nós como? Como Frei Luiz. Ele vai imaginar que é o Frei Luiz e dá a imagem do Frei Luiz. Mas ele pode não querer se apresentar sobre o Frei Luiz, porque ele já é um espírito mais elevado. Então ele pode usar outro tipo de mentalização. Porque o perispírito é algo, vou dizer, é algo provisório, é uma camada de energia que pode ser modificada. Tem gente aqui que é escafandrista? Levanta a mão. Muito bem. É o nosso ex-escafandrista, não é isso? Muito bem. Em realidade, os espíritos se apresentam tornando-se visíveis aos médios videntes, não é? Porque formam uma camada ou nuvem de energia que se compõe de átomos e moléculas do mundo espiritual agregados ao mundo material. Formou a nuvem. É como uma espécie de escafandro que os mergulhadores, durante seus trabalhos, usam durante seus trabalhos no fundo do mar. Porque ele não pode ir no fundo do mar, porque a pressão da água vai aumentando à medida que a profundidade aumenta, e se ele não tiver alguma coisa que equilibre a pressão dele, o teu sangue vai ferver, vai evaporar. Tá certo? Então é isso. Fora que ele tem que entrar lá no sino dele e subir aos pouquinhos para a superfície, gradualizando a pressão também, senão também dança. Né? Dança é o seguinte, ó, creu. Confere? Muito bem. Essa camada ou nuvem de energia ganha a forma que o pensamento e a vontade do espírito imprimem. Pá! Qual uma imagem que nós encarnados mentalmente concebemos e pudesse se materializar. Porque muitas vezes nós pensamos alguma coisa, mas isso não vai se materializar. Mas no mundo deles é como o nosso sono, o sonho nosso durante o sono. Então, no nosso sono, o sonho tem todo o aspecto de realidade. Por quê? Porque ali a gente está vivendo no mundo espiritual, naquele momento do sonho. Então, ali a gente materializa o que a gente pensou. Muito bem. Bom, essa camada de nuvem ganha a forma que pensamento. Muito bem, é o que Allan Kardec chamou de perispírito. Depois nós vamos estudar só perispírito. Há um item só sobre perispírito. A flama, o clarão ou a centelha elétrica aqui mencionada, refere-se aos espíritos puros, como nós falamos, cujos sentimentos são tão elevados que formam o seu próprio perispírito, com essa singular luminescência. Eles são tão puros, que eles não têm perispírito nem às vezes como forma humana. Eles têm uma luz que irradia. Quando o espírito chega a esse estágio, ele pode se transformar numa borboleta, numa flor, em qualquer coisa que ele quiser. Imaginar e criar. Ele é livre para criar. Ele não está preso a nada. Então, esses espíritos superiores, na realidade, eles têm uma luz própria deles, em cima, pela mentalização dele, que é o seu próprio perispírito. É um facho de luz. É um facho de luz. Parece ficção, né? Não parece ficção? Mas isso é a realidade descrita pelos espíritos. Eles são a luz
Aí temos um trecho que Jesus falava, né? Jesus dizia: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João. Então Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Vamos ver o que Jesus quis dizer. Aqui, ele não é apenas metafórico, falando de sabedoria de amor pela palavra luz, porque luz, metaforicamente falando, pode ser sabedoria, pode ser conhecimento, pode ser bondade, pode ser uma série de qualidades. Mas ele não falava só metaforicamente, ele falava psicofísica, espiritualmente, porque o corpo dele era luminoso também. É o efeito psicofísico espiritual, o pensamento dele atuando fisicamente sobre o perispírito e dando energia tão pura que se materializa em luz, como os fótons formam a luz do nosso mundo. Porque a luz é formada de partículas e não de ondas. E essas partículas são chamadas fótons. Não é? Essa flama ou centelha tem alguma cor? Allan Kardec quer saber, né? Ele está perguntando. Para vós ela varia do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro. Então, aqui já o espírito já começa a sair um pouco de lado. Por quê? Porque flama e centelha do rubi, luminescente às vezes, para o escuro, como é que o escuro pode ter luz? O escuro, a cor negra é a absorção de todas as cores. Confere ou não? E a cor branca é a refração, é a não absorção de todas as cores. Não é isso? Ou é o contrário? O contrário. Não é? Então, não dá para entender isso. Não é? Então, o espírito tá andando meio torto. Né? Mas ele continua. Aí isso é comentário do Kardec. Os gênios, como uma espécie, são representados de flama ou estrela aqui na fonte. É uma alegoria, quer dizer, uma imagem que tenta traduzir, né, um símbolo, a lembrar a natureza essencial dos espíritos. Essa flâmula, ao lembrar a natureza essencial do espírito, não é isso? É uma alegoria. É posta no alto da cabeça, porque aí se encontra a sede de inteligência. Aí nós temos que dar uma volta no que o espírito falou. A resposta do espírito já identifica a sua evolução, sua pureza ou imperfeição pela luminosidade apresentada, um perispírito escuro no espírito impuro e brilhante como o rubi no espírito puro, que, como você viu, já se desfez seu perispírito. O espírito puro já, a luz dele é o próprio perispírito. O próprio perispírito é a luz, criando sua luminescência e com toda forma aparece como se fosse perispírito. Então nós fizemos um gráfico aqui. Aqui. Para vocês entenderem isso. Luminosidade do espírito. Perispírito de acordo com o seu grau de pureza. Quer dizer, aqui tem que ser claro de data. O que a gente vê é o perispírito. Quase todos. Só dos espíritos puros é que é luminescente o perispírito. Então, se nós fizermos aqui o ponto maior do espírito, que a luz dele que é brilhante como o rubi, e o ponto mais baixo que é escuro, e nós fizemos aqui uma gradação, ó, de 0 a N, nós vamos ver que a evolução desse é 0, é escuro. Essa aqui é mais evoluída, é igual a 100. 1000, mais evoluído. 10.000, mais evoluído. 1 milhão, mais evoluído. E N vezes mais evoluído, a luz chega a esse ponto. Então, pessoal, uns espíritos mais evoluídos, eles veem
os menos evoluídos, porque eles têm a percepção aguçada pela pureza dos sentimentos. Mas os menos evoluídos não veem os mais evoluídos. Está claro? Está claro, Jorge? Por isso que lá em cima ninguém pode enganar ninguém. Não existe hipocrisia. Por quê? Porque o sujeito fala um troço, o espírito que é mais evoluído vê o que ele está dizendo, vê até o pensamento dele, vê a cor do perispírito dele. Embora ele queira falar uma porção de coisas, ele não engana. Mais uma vez, voltando a André Luiz, no nosso lar, ele tinha um instrutor em nosso lar, que era o Alexandre. Era isso, pessoal? Então, o nosso lar era cercado por uma barreira, a cidade toda, por uma muralha, com até canhões eletrônicos, para não deixar espíritos turbulentos que quisessem entrar em nosso lar e causar um grande tumulto. Vocês lembram disso ou não? Muito bem. Então, mas André Luiz era um cara que era um espírito muito pouco evoluído. Muito pouco evoluído. Nem tinha luz no seu perispírito. Lá na frente, no livro, é que ele vai aparecer com luz. Depois de trabalhar muito fazendo a caridade. Então ele está um dia na porta com o instrutor Alexandre dessa muralha, uma das portas, esperando uma caravana socorrista que foi até a região umbralina, que é região muito densa, muito pesada, cheia de assassinos, criminosos, suicidas, pessoas da pior moral, e foram resgatar essas pessoas para poder ajudá-las e tratá-las. Confere ou o sono está atrapalhando? Tá bom. Então, chegando, André Luiz vê a caravana chegando. Entra a caravana, tem até uns cachorros que vão juntos, etc. E entram todos na cidade, ele tranca a porta. Mas aí aparece uma mulher e diz, por favor, me deixa entrar, por favor, e começa a chorar. E o Alexandre diz, não pode. E ela chora, cai de joelhos, não pode. E o André Luiz diz, mas por que, Alexandre? Está lhe faltando misericórdia? Está lhe faltando piedade? Aí o André Luiz diz assim, o Alexandre diz assim, eu vou te ajudar a saber por que ela não pode entrar. E parece que ele dá um toque no André Luiz. O André Luiz olha e vê o corpo todo dela, o perispírito todo chagado, cheio de chagas. Aí o André Luiz falou, mas o que é isso? Cada chaga dessa é um aborto que ela fez. Ela era enfermeira, eu estou até arrepiando, na vida. E cada criança que ela matou, não deixou viver, está ali no corpo perispiritual dela marcado. É por isso que ela não pode entrar. Ela não tem condições de entrar. Então aí é a evidência que nós estamos falando e a luz do espírito mais evoluído que pode captar esse aqui, o que se passa com todos os outros abaixo dele. É a lei da evolução. E não teria como, porque tem que comandar, só pode comandar quem é melhor. E na espiritualidade é melhor quem é mais virtuoso. Não há outra forma de ser melhor. Vamos para outra. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Ele quer saber se eles são rápidos. Sim, mais velozes como o pensamento. Não é mais não, mas velozes como o pensamento. Eles são rápidos. Vão daqui à Rússia, ó. Querem ver o jogo do Brasil? Foram ver hoje o jogo lá 1-1. Quem sabe se ele ajudou o Fred a fazer o gol, não foi? É possível, hein? Dá uma forcinha ali. Hein? Como é que é? Sempre Fred, porque você é Fluminense, agora acordou.
Viu? Agora gostou. Bom, aí nós perguntamos aqui, esses são os comentários nossos, qual será a velocidade do pensamento? Bom, nós temos que diferenciar o pensamento de imaginação. São duas coisas diferentes. O que é imaginação? Imaginação é quando nós temos uma ideia, concebemos algo, mas sempre ligado ao mundo que nós vemos, que sentimos, que ouvimos. A imaginação é a representação mental daquilo que percebemos, dos objetos do nosso mundo. Nós só imaginamos o que percebemos. Um cego de nascença não pode imaginar a luz. Então, a imaginação é uma reprodução mental de uma percepção. Está claro isso? E pensamento? É a capacidade de nós associarmos as ideias que a gente tem de uma forma lógica e inteligente, que vai caminhando para um determinado objetivo. Então, nós temos um pensamento matemático. Então, vamos associar as fórmulas que nós conhecemos para produzir aquela equação, daquela equação obter aqueles resultados e fechar, então, o problema. É um raciocínio. Então, o pensamento tem por base a associação de ideias que formará lógicas inteligentes, que formará o raciocínio. O pensamento em Allan Kardec é transmitido por ondas, que viajam a velocidade superior da luz. Ele é transmitido por ondas. E quando ele é agregado à força de vontade e à determinação, à tenacidade, aumenta a sua energia ao ponto de atuar sobre a matéria. A prece é a forma de pensamento. Tudo bem. Então, nós estamos entendendo que o pensamento ele tem energia. E quando nós colocamos uma vontade nele, nós potencializamos essa energia. O pensamento, a prece é uma forma de pensamento. E a fé, Paulão, não é uma forma de pensamento? Pois é. Então, o pensamento que tem fé, ele tem o poder de produzir alterações, porque é uma energia mental que pode se transformar numa energia material. Muito bem. Então, temos uma pequena tabela fazendo a diferenciação entre imaginação e pensamento. Pensamento é uma representação de uma imagem de aquilo que percebemos, de um objeto, regra geral de objeto, e é decorrente da nossa capacidade de ver, de ouvir, de falar, de ouvir falar, de ter olfato, ter tato, que é da senso-percepção. Ele tem uma energia muito baixa no pensamento. O pensamento muito baixo. Já o pensamento, se a associação de ideias lógicas, inteligentes e consequentes, é uma série de operações intelectuais que formam, então, o raciocínio. Tem uma alta energia. Portanto, o pensamento tem alta energia. A imaginação tem baixa energia. Vamos lá. Essa pergunta do Allan Kardec é incrível. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Pô, complicado isso. Confundiu alma com pensamento. Hein, pessoal? E o espírito responde: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. O pensamento não é alma, e sim atributo da alma. Aí nós ficamos um pouco inseguros. Falei, como é que é possível o atributo estar sempre com a causa que gerou ele? Acho que às vezes a alma vai estar num canto, o pensamento deve estar no outro. Não é possível. Aonde tiver o pensamento, está a alma. A alma pode mandar um pensamento e ficar aqui. Eu posso irradiar um pensamento e ficar aqui. Eu não preciso ir com ele. Então, aí algumas coisas que o Livro dos Espíritos também, ele escorrega. A gente tem que entender isso criticamente, né? A resposta parece envolver alguma contradição. Se o pensamento não é alma, e sim seu atributo, após alma e pensamento.
e são coisas distintas. Se são distintas, o pensamento é atributo. Esse pode ser criado subsequentemente emitido pela alma. Assim, o pensamento transmite-se à distância, embora a alma fique no lugar que está. Do local que se encontra, a alma pode irradiar ou enviar o pensamento para os mais diferentes lugares, para mais diferentes distâncias. É isso que nós fazemos com a prece, por exemplo. Nós estamos aqui, mas nossa prece está navegando em outros lugares. De toda forma, posso concluir 2 pontos. Um é o pensamento e o outro é a alma. Aqui, de uma certa forma, contradizendo a resposta do espírito. Vamos andando? Bom, aí nós fechamos um problema que é importantíssimo para os psicólogos, para os psiquiatras, para os psicanalistas, para os neurocientistas e para os espiritualistas de uma forma geral, particularmente nós espíritas. Fechamos. Alma e pensamento, mente e cérebro. Já viram esses debates? Mente e cérebro? Já? Já viram o debate? O que é mente, o que é cérebro? Isso é um debate constante na psiquiatria, nos simpósios de psiquiatria. Há cientistas que defendem o cérebro, outros que dizem que é mente. Em geral, são os cientistas espiritualistas. Vamos ver. A alma, está aqui. A alma o que é? É o espírito encarnado. Quando é espírito, ele produz uma matéria mental. Senão não fosse espírito. Allan Kardec diz que os espíritos são seres inteligentes da criação. Confere. Se eles são seres inteligentes da criação, porque há seres não inteligentes, eles têm que produzir uma matéria mental. Muito bem. O atributo dessa matéria mental é o pensamento. Está aqui, ó. Foi para cá. Muito bem. Agora, o pensamento, então, ele, como é um atributo do espírito, é a mente. Portanto, a mente é uma condição do espírito. O espírito tem a mente. Porém, quando o pensamento, ele, desce aqui mais grossinho, ele tem uma expressão neurobiológica, esse pensamento passa para o nosso organismo, para os nossos neurônios, e forma um pensamento de acordo com a córtex cerebral, a região da córtex que atua, se é a região da música, se é a região da cor, se é a região da fala, se é a região do cálculo, se é a região da abstração, enfim, qual a região que ele atua, quais são os neurônios que ele vai ativar, ele tem uma expressão neurobiológica. Então, o pensamento, quando ele é expressado pelos neurônios, ele é o cérebro. Cérebro são os neurônios. Mente é a matéria mental produzida pelos espíritos. Está claro? Senão a gente pode dar um outro exemplo, o exemplo da televisão. Uma pessoa está vendo televisão. O cara que ela está vendo na televisão, ele está ali na televisão, atrás da televisão, quer enfiar a mão lá para ver se pega ele? Já lá. Se for uma mulher bonita, quer lá pegar a mulher? Não pega. Por quê? Porque é uma expressão virtual. Ele captou a imagem da mulher ou da pessoa num determinado local e transformou isso eletronicamente, desconverteu e converteu numa imagem que aparece na tela da TV. Mas a mulher ou a pessoa está lá longe. A televisão não é a mulher, mas expressa a mulher. O pensamento, o nosso cérebro não forma o pensamento. Ele é a televisão, mas a origem do pensamento está lá fora, na mente, no espírito. Então, esse é o grande problema que o espiritismo vai resolvendo, a diferença entre a mente e o cérebro.
Bom, a resposta do espírito também tem um comentário. Quer dizer, eu já falei, é o grande problema que existe entre neurocientistas de um lado e os espiritualistas. O pensamento é cérebro, é produzido pelo cérebro, os neurônios, aí é o cérebro. E o espiritualista é matéria energética gerada pelos espíritos. E isto é resposta acima confirmada, quando o espírito lá embaixo diz o pensamento é um atributo da alma, portanto o pensamento é da mente. Bom, o espírito que se transporta de um lugar por outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que a Terra atravessa, ou é subitamente transportado para onde deseja ir? Essa é uma pergunta meio elementar. Perguntar a um ser inteligente se ele não tem consciência de para onde ele se movimenta, do espaço, como se ele fosse uma pipa que cortaram a linha e está aí andando pelo céu, caindo, sem controle. É uma pergunta até meio pueril, se desculpem para mim. Claro que o cara tem que ter conhecimento para onde ele foi, para onde ele vai, para onde ele quer ir, para onde ele quer voltar. Claro, ele é um ser inteligente. Então o espírito responde, uma outra coisa. O espírito, se quiser, pode ter conhecimento da distância que percorreu, mas dessa lembrança pode esquecer-se por completo. Isso depende de sua vontade, bem como da natureza mais ou menos depurada dele. Então, na realidade, essa percepção no mundo espiritual vai depender, mais uma vez, a percepção, a vida espiritual, da evolução espiritual do espírito. Sempre vamos cair no mesmo denominador, no mesmo número, na mesma constante. Então ele vai ter conhecimento, se ele quiser ter conhecimento, se ele tiver vontade e se ele tiver competência evolutiva e espiritual para saber o que ele andou. Porque muitos espíritos são levados às cegas por outros no mundo espiritual. A Ivone Pereira, Amaral Pereira, uma mulher maravilhosa, uma das grandes médiuns, ela tem ali alguns livros que ela mostra que os espíritos são levados, que estão obsediando o indivíduo, são levados para um determinado lugar, eles não sabem que foram levados para serem doutrinados, porque são espíritos que estão com a consciência totalmente tapada ainda pela densidade da matéria, dos pensamentos dele, que são pensamentos de baixa densidade. Então eles são tão pesados, tão densos, que eles como se fossem cegos. Alguns até são cegos, embora sejam espíritos. Não enxergam, não ouvem, tem que fazer um trabalho para abrir essa percepção deles. Então, essa percepção de movimento, de espaço, enfim, de vontade de querer ou não querer, vai depender muito, mais uma vez, da natureza espiritual, da depuração. Nós estamos vendo que a depuração é a chave de um estilo de vida muito melhor no mundo espiritual, como também aqui já na Terra, da nossa qualidade de vida nesse mundo. Bom, a vontade para os espíritos é o elemento quantificador das suas ações, quer dizer, é aquilo que dá pressão nas ações. Sem vontade suficiente, realiza o que pretende. Se não a tem, fracassa, qual acontece entre os homens. Então, a vontade é o mecanismo de força do espírito, para dar pressão naquilo que ele pensa, naquilo que ele faz. Aqui, igual aqui na Terra, o sujeito não tem vontade de fazer nada. Começa e para. Se ele está num quadro depressivo, forte, uma depressão mais severa, ele nem se levanta da cama. Tá? Se ele está numa depressão mais ou menos, ele só vai levantar meio-dia, porque ele tem dificuldade de se levantar. Tem dificuldade de escovar o dente, de botar uma roupa, de se maquiar ou de fazer a barba. Então a vontade é nossa ação. Não há ação sem vontade. Então, essa vontade é que vai
potencializar o pensamento do espírito para ele criar alguma coisa ou fazer alguma coisa. Veja só, isso no mundo espiritual. Só que no mundo espiritual, por força da menor densidade, é uma coisa assim, como se fosse só uma coisa bastante etérea, e da maior frequência e da maior energia produzida pelo espírito, quer dizer, pelo pensamento do espírito, está faltando uma frase aqui, potencializada por sua vontade e focadas na energia matéria do mundo espiritual, a vontade nessas condições tem maior poder que a do encarnado, ou seja, faltou aqui a palavra pensamento. Como lá as coisas são mais sutis, mais plasmáveis, o pensamento dele tem muito mais força para criar, para formar, e pela vontade existe. Uma vez eu estava com o Dr. Rocha Lima aqui embaixo, sabe que eu estou há muitos anos aqui no Frei Luiz, né? Dizem que eu sou um dos mais antigos. Eu acho que eu não sei não, não sei se sou o mais antigo. Tem umas fotos aí nos livros meus, estava um cabelo bem preto, garotão, tudo aqui esticadinho, mas estava esticadinho porque era garoto. Não é, Vanderlei? Hein, Vanderlei? Fala ou não fala? Aí eu estava um dia numa fábrica, que o Dr. Rocha Lima tinha aqui, fábrica Vixoide. São as histórias, né? Que um dia a gente pode contar. Aí eu ia abrir a boca. Ficava abrindo a boca, ele falando. Falei, que é isso, Dr. Rocha Lima? É que você está dando ectoplasma. Mas para quê? Porque tem uns espíritos aqui que estão pegando seu ectoplasma e desenhando uma imagem aqui para outros espíritos se verem. Uma cena como se fosse de um cinema, para que eles, vendo isso, comecem a reformular suas ações. Então a energia do ectoplasma, ela é utilizada para fazer uma plasmar imagens no mundo espiritual para que os espíritos se vissem. É muito comum também nos trabalhos de obsessão, quando o espírito é relutante, o espírito que está trabalhando na obsessão, não é aqui embaixo, lá em cima, ele pega uma imagem daquele espírito, de uma época que ele reencarnou a tempos passados e cometeu uma série de crimes. Eu estou sofrendo isso, eu vou matar esse cara, olha aqui o que você fez. Aí ele mostra aquilo, ele fazendo aquelas coisas todas. Então é muito comum o uso da imagem pela força de vontade para que o espírito obsessor acorde para o mal que fez e se arrependa e perdoa o obsidiado que ele está tocando. Bom, de toda forma, mais uma vez, a elevação espiritual é que marca um poder de agir, de locomover-se, de pensar e de evocar os fatos. Mais uma vez, evolução espiritual. E a ação da vontade na natureza espiritual equivale à senso-percepção de nós. Quer dizer, a vontade ela é igual para os espíritos, trabalhando é igual à nossa visão, nossa audição, nosso tato, nosso olfato, enfim, nossa movimentação. Quanto mais forte a vontade, mais aguda e fina, maior é a percepção e ativa e maior a capacidade de potencializar o pensamento e a sua atuação sobre a matéria e energia espiritual, que são os fluidos espirituais. Vamos terminar isso por causa da hora? Esse é o último quadro de hoje, é a associação do pensamento e vontade em interação com a pureza espiritual. Se vocês entenderem a pureza espiritual, eu não vou me ajoelhar, mas eu vou falar sem microfone. A pergunta número 18 do Livro dos Espíritos, que eu gosto sempre de repetir, vocês vão lá ver a pergunta 18, diz o seguinte: é dado ao homem conhecer tudo? Allan Kardec pergunta, e o Espírito responde, não, não é possível. Há coisas que para ele são interditadas, ponto. Mas a medalha, mais
à medida que ele se, vamos lá, Paulão, depura, que ele se depura, ele adquire novas percepções e novos conhecimentos. Está lá, 18. Então, a pureza espiritual, ela, mesmo aqui na Terra, à medida que nós formos cada vez mais puros, ela nos vai dar uma intuição mais fina, uma nova percepção. Ela vai nos dizer, pela influência de um anjo de guarda, um amigo, Paulo, não vai pela esquerda não, vai pela direita. Paulo, para aqui no meio da estrada, faz um xixi um pouquinho, que você está com vontade. Aí eu vou parar e fazer o xixi e vou evitar uma batida de carro lá na frente, se eu continuasse dirigindo. Então essa intuição também nos dá um cheirinho, que a gente chega perto da pessoa e tem uma sensação de agrado e desagrado, e às vezes até sabe o que ela pensa. Se não sabe o que ela pensa, ela causa um mal-estar. Frequentemente eu faço prece na minha casa, e às vezes é alguma pessoa, e quando eu vou fazer a prece, às vezes me dá um mal-estar, porque tem uma pessoa lá que está voando com pensamentos em outro lugar bem distante, coisas que não tem nada que estão sendo ditas. É essa a percepção que a gente adquire. E também adquirimos novos conhecimentos. Então, a base da nossa sensibilização para o incógnito, para o desconhecido, será sempre a nossa depuração moral. Nós não podemos ter ódio, vingança, ressentimento, ficar reclamando da vida, ficar se queixando, está tudo ruim, nada dá certo, eu sou um cara azarado, ou tenho um sentimento de querer, de revolta, ou de conformismo, ou enfim, de criticar os outros, só ver os defeitos. Nada disso dá certo. Tudo isso são imperfeições que vão pesar em cima do nosso perispírito e vão dificultar essa conexão que a gente possa ter com os espíritos e vice-versa, eles conosco. Bom, terminando. O grau de pureza do espírito, ele tem uma energia espiritual, tá? Quanto mais puro o espírito, maior a energia dele. Tá certo? Estão me entendendo? Jesus tinha uma grande energia, né? Quando essa energia ela é carregada pelo pensamento como uma onda e também ativa a nossa percepção e se soma a uma vontade determinada, que nós chamamos aquela fé, que remove montanhas, tá? O que acontece? Ela potencializa mais ainda o nosso pensamento e a nossa percepção, o nosso pensamento ganha uma força incrível. Então, a força do nosso pensamento está condicionada à nossa pureza, aqui em cima, que gera energia, e que essa energia, somada a uma vontade determinante, vai dar um pensamento poderoso. O que é esse pensamento poderoso? Ele vai agir de muitas maneiras, de acordo com os nossos desejos, nossos sentimentos e a nossa comunicação com outros planos de vida. Tem que andar nisso. Diz-nos Allan Kardec, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando como os homens manipulam os gases, mas impregnando o pensamento e a vontade sobre essa matéria e energia espiritual. Para que os espíritos e o pensamento e a vontade, para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para os homens. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal qual direção
os aglomeram, combinam, dispersam, organizam como eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada, muda-lhes a propriedade como um químico, muda dos gases ou de outros corpos, combinando segundo certas leis. Então, nós estamos terminando e dizendo que no mundo espiritual, é isso que são os espíritos. Eles dependem do pensamento, da vontade. Mas, substancialmente, a força que eles imprimem, a onda que o pensamento vai se transmitir, é a pureza. Hein, Renata? O que tem mais força? Eu ser um sujeito imperfeito e jogar uma pedra pequenininha dentro de um lago, vai gerar uma energia. Porque a pedra vai bater com a energia de queda dela, não é? A queda dela, a massa dela, mais a ação da gravidade, que a gente chama quantidade de movimento, bate ali e gera o quê? As ondas. Aí vai gerando onda. Isso é uma energia. Mas, se eu tiver um pensamento tão forte, que em vez de jogar uma pedrinha, eu consiga pegar uma placa tectônica, preste atenção, a placa tectônica é o solo da Terra, o piso da Terra, é um andar térreo, sobre o qual se assentam os oceanos e os continentes, está claro? O Brasil é um país feliz porque tem uma placa tectônica que é toda ela sem rachadura, sem solução de continuidade. Então ele não pode tremer, está aqui. Mas se eu pego uma placa tectônica que tem assim, ela chega aqui e aqui ela tem uma rachadurazinha, uma diferença, como tem no Pacífico, e a minha força é tão grande que eu puxo aquela placa para baixo um pouquinho, eu gero uma energia brutal, que vai gerar o quê? Um maremoto, uma tsunami, um negócio catastrófico. Então, essa é a analogia entre a gente jogar uma pedrinha, a força que a gente tem para mexer numa pedrinha, que é o espírito impuro, e jogar uma coisa ou mexer em milhões de toneladas de massa para provocar outros fenômenos. Então, nós não vamos sair disso. Não vamos sair disso. Roda, 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 é a mesma coisa. Roda, 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 o chacrinha que rodava, roda, roda, roda. Vocês querem bacalhau? Aqui não tem bacalhau, mas aqui tem o ensinamento que vocês precisam, a pureza que deve seguir. Fora isso, tudo é conversa. Tudo é papo de médium, de espírito, que espírito também se acha mesmo. Hein, Vanderlei, você é espírito é a grande coisa? Espírito não é grande coisa igual a gente. Tem uns que são grande coisa, até melhores. Mas tem uns que são muito inferiores a nós, não é isso? Muito bem, pessoal. Era isso que a gente tinha que falar hoje. Nós vamos continuar na próxima aula. Eu espero que vocês estejam entendido alguma coisa sobre o que são os espíritos. E vão entendendo como eles funcionam, como eles se movimentam e como eles atuam sobre nós, o que é mais importante. Ave Maria.
Senhor Jesus, agradecemos a vós a aula de hoje. E a certeza de que estamos no caminho do nosso progresso espiritual. Sob o ponto fixo, a pureza espiritual, que é a grande alavanca do nosso progresso, da nossa felicidade, da nossa paz, lembramos de uma das vossas bem-aventuranças, em Mateus 10, quando nos disse: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, esses que vão ganhando a pureza não vão ver Deus, que é impossível ver Deus. Deus não é uma imagem, mas terão o sentimento de uma inefável, uma indizível sensação de felicidade. Essa felicidade é a própria vivência em proximidade de Deus, como Jesus a encontrou ao dizer: eu e o meu Pai somos um. Agradecemos essa noção nuclear da doutrina espírita que se casa com a vossa mensagem. E pedimos que todos os alunos presentes e aqueles que não puderem vir sejam abençoados com esse conhecimento e coloquem em prática no cotidiano das suas vidas, de tal forma que, ao reverberarem algum pensamento de negatividade ou de imperfeição, cortem, não entrem nele, afastem-se sempre do mal, seja de que origem for. Senhor, pedimos por esses irmãos cujos nomes encontram-se nesses papéis e estão doentes, em particular pelo nosso irmão Raul de Moraes, nosso acupunturista, que tem um derrame pleural e está na semi-intensiva do Hospital Barradó. Pela Lúcia de Sá, que desencarnou no dia 22 desse mês, e pela Luciane Ferreira, que desencarnou no dia 25 desse mês também, e por todos esses que desencarnados. Pedimos pelo Geraldo da Silva, que está em estado depressivo, tentando suicídio. Regra geral, esses aí também sofrem a mentalização dos seus obsessores, dos seus inimigos. Que os bons espíritos possam doutrinar aqueles que estão atuando sobre o Geraldo, e o Geraldo tem uma excelente medicação antidepressiva. E assim, em nome, vosso nome, Jesus, e em nome de Deus Onipotente, damos por encerrados os nossos trabalhos na aula de hoje, no dia 25 de março do ano 2013, pela graça de Deus. Assim seja. Amém. Obrigado, Amilcar. Vou te resgatar do umbral, te prometo.